Mãe, a senhora não precisa se preocupar com isso, deixa que eu resolvo. Minha filha disse isso segurando o meu cartão do banco, enquanto eu estava numa cama de UTI com câncer no pâncreas, sem saber se ia ver o dia seguinte. Eu achei que era amor, mas era roubo. Durante 6 meses, enquanto eu lutava para não morrer, Patrícia sacava minha aposentadoria inteira, R$ 2.500 por mês. Usou uma procuração antiga que eu tinha feito anos atrás para emergências e adulterou a data, os poderes, tudo. E não era só ela. Sandra, minha filha do meio, estava junto. As duas dividindo meu dinheiro enquanto eu apodrecia num hospital sem conseguir comprar uma fruta sequer. Mas elas não sabiam de uma coisa. Uma enfermeira descobriu tudo e me contou. Meu nome é Conceição. Tenho 74 anos. Trabalhei 38 anos como auxiliar de enfermagem no Hospital das Clínicas de São Paulo. Entrei com 20 anos, saí com 58, aposentada com R$ 2.500 por mês. Criei 3 filhas praticamente sozinha porque meu marido Osvaldo, que Deus o tenha, viajava a semana inteira trabalhando de eletricista em obras pelo interior. Quando ele morreu de infarto em 2012, eu já tinha dado tudo o que podia dar. E continuei dando. Durante 15 anos, ajudei Patrícia, a caçula, a pagar aluguel de um apartamento no Tucuruvi, R$ 700 no começo, R$ 1.000 nos últimos anos. Ela casou com um homem chamado Fábio que nunca trabalhou direito, e eu bancava porque mãe é mãe. Fiz as contas uma vez, mais de R$ 150.000 ao longo dos anos. Saía da minha aposentadoria e das costuras que eu fazia de noite, depois do expediente no hospital, para ter um dinheiro extra. E como elas me pagaram? Me roubando enquanto eu morria. Fiquei 52 dias de UTI ao todo, entre idas e vindas. Câncer no pâncreas. Os médicos diziam que era dos mais agressivos, que eu não devia ter sobrevivido à primeira cirurgia, que era milagre estatístico. Eu sabia que não era milagre. Era raiva. Raiva de morrer sem acertar as contas. A enfermeira que me salvou se chamava Socorro. Trabalhava no turno da noite. Tinha uma sobrinha que era caixa no banco onde eu recebia aposentadoria. Uma noite, Socorro chegou perto da minha cama, olhou para os lados e sussurrou. Dona Conceição, a senhora sabe que sua aposentadoria está sendo sacada todo mês, né? Minha sobrinha viu uma mulher mais nova, com procuração no seu nome. Senti o teto desabar em cima de mim. Liguei para o banco no dia seguinte. Confirmaram tudo. Patrícia. Procuração. 6 meses. Quase R$ 15.000. Desliguei o telefone, olhei para o soro pingando no meu braço e fiz uma promessa. Se eu saísse dali viva, elas iam saber quem era Conceição. E eu saí. A história das minhas filhas começa muito antes do hospital. Denise, a mais velha, sempre foi independente. Casou cedo, foi morar em Campinas, construiu vida própria. Nunca me pediu nada e também nunca me deu muito. Aparecia no Natal, mandava mensagem no Dia das Mães e só. Eu não reclamava, porque pelo menos não me dava trabalho. Sandra, a do meio, era a que eu achava mais próxima. Divorciada, mãe de 2, trabalhava de vendedora numa loja de departamento no centro. Sempre me ligava, sempre perguntava como eu estava, sempre aparecia com presentinho no meu aniversário. Eu achava que ela me amava de verdade. Descobri que ela me amava enquanto eu era útil. E Patrícia, a caçula. O problema. Patrícia nasceu quando eu já tinha 30 anos. Foi gravidez de surpresa. E talvez por isso eu tenha mimado demais. Ela cresceu achando que o mundo devia tudo para ela. E eu passei a vida confirmando essa ideia. Quando casou com o Fábio, um homem que conheceu na igreja e que jurava que ia empreender, mas nunca empreendeu nada, eu avisei. Filha, esse homem não te merece. Ela não ouviu. Casou, engravidou, e quando o dinheiro apertou, adivinhou para quem ligou? Mãe, a senhora podia me ajudar com o aluguel esse mês? É só até o Fábio se estabilizar. Isso foi em 2008. O Fábio nunca se estabilizou. E o esse mês virou 15 anos. Eu mandava R$ 700 no começo, depois 800, depois 1.000. Todo mês, sem falta.
Mesmo quando eu precisava do dinheiro, mesmo quando meu remédio de pressão aumentou de preço, mesmo quando o Osvaldo morreu e eu fiquei sozinha com as contas da casa. Eu apertava do meu lado para Patrícia não passar aperto. Porque mãe é mãe. Porque eu achava que um dia ela ia retribuir. A retribuição veio em forma de procuração falsa. Em março de 2023, comecei a passar mal. Dor no estômago que não passava, enjoo constante, perdi 8 quilos em 2 meses sem fazer dieta. Fui no médico do postinho, ele pediu uns exames, e quando o resultado chegou, ele me olhou de um jeito que eu conhecia bem. 38 anos trabalhando em hospital, eu sabia o que aquele olhar significava. Dona Conceição, a gente vai precisar de mais exames, mas já vou adiantando, tem uma massa no pâncreas. Massa. A palavra que ninguém quer ouvir. Fui internada no HC, onde eu tinha trabalhado a vida inteira. Ironia, né? Passei de funcionária a paciente nos mesmos corredores. Alguns médicos ainda me conheciam, algumas enfermeiras eram minhas ex-colegas. Isso ajudou. E doeu ao mesmo tempo. Elas olhavam para mim com aquele misto de carinho e pena que eu já tinha visto em tantos pacientes. A primeira cirurgia foi em abril. Tiraram parte do pâncreas, parte do estômago, fizeram o que puderam. Saí da UTI depois de 12 dias, fraca, magra, mas viva. Achei que o pior tinha passado. Não tinha. Em maio, comecei quimioterapia. Perdi o cabelo, perdi mais peso, perdi a vontade de tudo. Mas não perdi a cabeça. E foi aí que eu comecei a perceber que alguma coisa estava errada. Patrícia apareceu no hospital no segundo dia de internação, toda preocupada, cheia de mãezinha e a senhora vai ficar boa. Pediu para levar meu cartão do banco para facilitar, para eu não me preocupar com conta enquanto estivesse internada. Eu dei. Dei também a senha, os documentos, tudo o que ela pediu. Ela era minha filha. Eu confiava. Sandra apareceu uma semana depois. Trouxe uma camisola nova, umas frutas, ficou 2 horas fazendo carinho na minha mão. Quando foi embora, eu chorei de gratidão. Pelo menos essa me ama de verdade, pensei. Pensei errado. No 3º mês, já internada de novo depois de uma infecção, pedi para Sandra ir na minha casa buscar uns documentos. Precisava atualizar uns dados do INSS, resolver umas pendências bancárias que estavam acumulando. Ela disse que ia no dia seguinte. Sumiu por 3 semanas. Quando apareceu, estava nervosa. Não olhava nos meus olhos, mexia no celular o tempo todo, deu desculpa de trabalho, de filho doente, de trânsito. E disse que tinha deixado os documentos com Patrícia porque era mais perto do hospital. Eu estranhei. Patrícia morava mais longe que ela, mas eu estava fraca demais para brigar, então deixei passar. Foi quando Socorro apareceu. Socorro trabalhava no turno da noite, 7 da noite às 7 da manhã. Uma mulher de 50 anos, cabelo curto, jeito sério, mas olhar bondoso. Ela não era enfermeira do meu setor, mas começou a passar no meu quarto toda noite para ver como eu estava. Eu achava que era só gentileza entre colegas de profissão. Era mais que isso. Uma noite, ela chegou perto da minha cama e falou baixo. Dona Conceição, posso perguntar uma coisa? A senhora está precisando de dinheiro? Estranhei. Por quê? Porque minha sobrinha trabalha na agência do banco aqui perto e ela viu uma mulher mais nova sacando da sua conta com procuração. Falou que acontece todo mês desde abril. Abril. Fazia 6 meses. Senti o coração disparar. A máquina do lado apitou. Socorro segurou minha mão. Calma, Dona Conceição. Respira. A senhora não pode passar mal agora. Eu respirei. Mas a dor que eu senti não era do câncer. No dia seguinte, liguei para o banco. A atendente confirmou. Havia uma procuração registrada em cartório no meu nome, autorizando Maria Patrícia dos Santos Oliveira a movimentar minha conta. Data da procuração: abril de 2023. Desde então, todo mês, o saque era feito no dia seguinte ao depósito da aposentadoria. R$ 2.500. 6 vezes. Quase R$ 15.000. Desliguei e fiquei olhando para o teto.
A procuração que Patrícia usou era uma que eu tinha feito em 2017, quando fiz uma cirurgia de vesícula e quis deixar tudo organizado caso acontecesse alguma coisa. Era uma procuração limitada, só para emergências, e eu tinha guardado numa pasta em casa. Patrícia deve ter achado, adulterado os poderes, mudado a data e registrado de novo num cartório que não conferiu direito. Minha filha falsificou o documento para me roubar. E Sandra sabia. Por isso sumiu 3 semanas. Por isso não olhava nos meus olhos. Por isso deixou os documentos com Patrícia. Elas estavam juntas nisso. Eu podia ter ligado para a polícia. Podia ter feito escândalo, denunciado, processado. Mas eu estava numa cama de hospital, com câncer, sem saber se ia viver mais um mês. E mais que isso, eu queria olhar na cara delas. Queria ver a expressão quando descobrissem que eu sabia. Cadeia acaba. Vergonha não. Então eu esperei. Fiz mais uma cirurgia em outubro. Entrei num protocolo experimental que o HC estava testando. Uma combinação nova de quimioterapia que tinha funcionado em pacientes no exterior. Os médicos disseram que era a minha última chance. Eu disse que tudo bem. Se morresse, morria. Mas se vivesse, eu ia viver direito. Em dezembro, o exame mostrou que o tumor tinha reduzido 80%. Os médicos não entendiam. Dona Conceição, a senhora é um milagre estatístico. Eu olhei para o médico e respondi. Não é milagre, doutor. É teimosia. No dia 23 de dezembro de 2023, recebi alta. Saí do hospital magra, fraca, de cadeira de rodas até a porta. Mas saí. E saí com um plano. Patrícia foi me buscar, toda sorridente. Mãezinha querida, que bom que a senhora voltou. Eu olhei para ela e sorri de volta. Um sorriso que ela não entendeu. Obrigada, filha. Por tudo. Ela achou que eu estava falando da carona. Voltei para minha casa no dia 23 de dezembro. Um apartamento de 2 quartos no Tucuruvi, no mesmo prédio há 30 anos. Osvaldo e eu compramos quando Denise era bebê. Pagamos em 15 anos de prestação e eu nunca saí. As paredes conheciam minha história, as alegrias, os velórios, as noites em claro costurando para fora. Entrei e senti o cheiro de casa fechada, de solidão, de 9 meses sem ninguém ali. Patrícia me ajudou a entrar, deixou umas compras na cozinha e foi embora rápido. Tenho que buscar o Fábio, mãe. Qualquer coisa me liga. Eu disse que tudo bem, não ia ligar. Quando a porta fechou, sentei no sofá e respirei fundo. Finalmente sozinha. Os primeiros dias foram de recuperação. Eu mal conseguia andar até o banheiro, precisava descansar depois de subir 3 degraus, tomava remédio de 6 em 6 horas, mas aos poucos fui voltando a comer, a dormir, a pensar com clareza. E a planejar. Na primeira semana de janeiro, liguei para o banco e pedi os extratos dos últimos 12 meses. A atendente mandou por e-mail. Socorro me ensinou a usar o aplicativo do celular durante a internação e eu aprendi rápido. Abri os extratos e vi tudo. Saque de 2.500 em abril, em maio, em junho, julho, agosto, setembro. 6 meses certinhos. Depois parou, provavelmente porque eu recebi alta e elas ficaram com medo. Imprimi tudo numa lan house perto de casa. O rapaz do computador estranhou uma senhora de 74 anos imprimindo extrato bancário, mas não perguntou nada. Melhor assim. Depois, fui no cartório. Pedi uma cópia da procuração que estava registrada no meu nome. A moça do balcão demorou uns 20 minutos para achar, mas achou. Quando vi o documento, meu estômago embrulhou. Era minha letra falsificada, minha assinatura copiada, uma data que eu não reconhecia. Tudo falso. Tudo friamente calculado. Guardei a cópia na bolsa e voltei para casa. Faltava uma coisa: as mensagens. Sandra tinha o péssimo costume de me mandar foto de tudo pelo WhatsApp. Mãe, olha o que almocei. Mãe, olha o neto no parque. Mãe, olha esse vestido que vi. No meio dessas fotos inúteis, eu lembrava de ter visto umas conversas que ela encaminhou sem querer. Na época, eu não entendi. Agora eu ia procurar. Passei 2 noites rolando o WhatsApp até achar. E achei. Uma mensagem de agosto, encaminhada de uma conversa com Patrícia. Sandra tinha mandado para mim por engano.
uma foto da fatura do cartão dela, mas junto veio um pedaço da conversa anterior. Patrícia, caiu o da mãe? Sandra, caiu sim, já transferi sua parte. Patrícia, ótimo, esse mês o Fábio tá devendo o cartão. Era isso. A prova de que as duas estavam juntas. Tirei print, salvei em 3 lugares diferentes. E guardei. No fim de janeiro, eu já estava forte o suficiente para sair de casa sozinha. Fui até o HC visitar Socorro. Ela ainda trabalhava no turno da noite, e eu esperei até às 8 da noite para encontrar ela no refeitório dos funcionários. Quando me viu, abriu um sorriso enorme. Dona Conceição, a senhora tá ótima! Olha essa cor, olha esse cabelo crescendo. Abracei ela forte. Socorro, eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Que isso, dona? Eu não fiz nada. Fez sim. Você me salvou 2 vezes, do câncer e das minhas filhas. Ela riu, mas eu falei sério. Contei tudo o que eu tinha descoberto. Mostrei os documentos, os extratos, o print da mensagem. Socorro ouviu tudo calada, balançando a cabeça. E a senhora vai fazer o que agora? Vou chamar elas para um almoço, dizer que quero agradecer o apoio durante a doença. Socorro me olhou com um misto de espanto e admiração. Dona Conceição, a senhora é perigosa. Sorri. 38 anos de hospital, Socorro. Eu vi muita coisa. Aprendi que paciência é a melhor arma. Voltei para casa com o coração pesado, mas a cabeça leve. Sabia exatamente o que ia fazer. Peguei meu celular e mandei mensagem no grupo da família. Aquele grupo inútil que só servia para mandar bom dia e corrente de WhatsApp. Meninas, quero fazer um almoço no próximo domingo para agradecer vocês pelo apoio esses meses. Podem vir? Quero as 3 aqui. Inclusive você, Denise. Faz tempo que a gente não se reúne. Denise respondeu em 5 minutos. Claro, mãe, que bom que a senhora tá melhor. Sandra demorou 1 hora. Pode ser, mãe, vou ver com as crianças. Patrícia respondeu à noite. Domingo tá bom, levo uma sobremesa. Olhei para o celular e sorri. Domingo ia ser interessante. Se você chegou até aqui, é porque essa história tá mexendo com você. Porque você sabe o que é confiar em quem não merecia. Deixa um like para essa história chegar em quem precisa ouvir. Se inscreve para lembrar que você nunca tá sozinha. Clica em hypar para fortalecer nossa rede. E me conta, alguém já te traiu assim? Escreve aí, porque agora vem o confronto. A semana antes do almoço passou devagar. Eu acordava todo dia às 6, tomava meu café olhando pela janela e ficava pensando no que ia dizer. Ensaiei na frente do espelho umas 3 vezes. Me senti ridícula, mas ajudou. Eu precisava estar calma. Precisava não chorar, não gritar, não dar o gostinho de me ver descontrolada. 38 anos vendo o paciente morrer me ensinaram uma coisa. Dignidade se mantém até no pior momento. Na quarta-feira, organizei todos os documentos numa pasta de plástico transparente. Coloquei em ordem. Primeiro, os extratos bancários, mês a mês, com os saques destacados em marca-texto amarelo. Depois a cópia da procuração falsa, com as partes adulteradas circuladas em vermelho. Por último, o print das mensagens entre Sandra e Patrícia, ampliado numa folha A4 para ninguém dizer que não conseguiu ler. Olhei para a pasta fechada e senti o peso dela. Não era só papel. Era a prova de que minhas filhas me roubaram enquanto eu morria. Era 15 anos de ajuda jogados no lixo. Era a certeza de que amor de mãe não garante amor de volta. Na quinta-feira, fui no mercado comprar as coisas do almoço. Frango, arroz, farofa, salada. Nada muito elaborado, mas bem feito. As meninas iam perceber se eu fizesse algo diferente demais, iam desconfiar. Tinha que parecer um almoço normal de mãe agradecida. Normalidade era a armadilha. Na sexta à noite, Socorro me ligou. Dona Conceição, tá tudo bem? Tá preparada para o domingo? Tô sim, Socorro. Nervosa, mas preparada. A senhora quer que eu vá junto? Fico do lado de fora, qualquer coisa a senhora me chama. Pensei por um segundo. Não precisa, isso eu tenho que fazer sozinha. Mas obrigada, de verdade. Tá bom.
Mas me liga quando acabar, viu? Quero saber como foi. Prometi que ligava, e desliguei sentindo que pelo menos uma pessoa no mundo se importava comigo de verdade. Sábado foi dia de cozinhar. Passei a manhã inteira na cozinha, temperando o frango, cortando legume, fazendo arroz no ponto. Era estranho cozinhar para filhas que me roubaram, mas eu queria que fosse perfeito. Queria que elas comessem, relaxassem, achassem que estava tudo bem. Queria que o golpe viesse do nada. À noite, arrumei a mesa. 4 lugares. Eu, Denise, Sandra, Patrícia. Fábio não foi convidado, e Patrícia nem perguntou por quê. Os filhos de Sandra também não. Ela disse que ia deixar com a vizinha. Melhor assim. O que eu tinha para dizer não era para a criança ouvir. Coloquei a pasta de documentos embaixo da minha cadeira, escondida. Checando se dava para ver de outro ângulo. Não dava. Perfeito. Domingo amanheceu com sol. Fevereiro em São Paulo é assim. Calor de 40 graus, cigarra cantando, suor escorrendo. Tomei banho, coloquei uma roupa bonita, um vestido azul marinho que eu tinha costurado anos atrás e que ainda servia, e sentei na sala esperando. Denise chegou primeiro, às 11h30. Veio de Campinas, quase 2 horas de estrada. Trouxe uma torta de limão comprada na padaria. Abraçou forte, disse que eu estava com cara boa, que o cabelo estava crescendo bonito. Eu agradeci e coloquei a torta na geladeira. Denise era a única que não sabia de nada, a única que não me traiu, e por isso a única que eu precisava proteger. Sandra chegou às 12h10. Estava nervosa. Eu percebia nos gestos, no jeito de falar rápido demais, de olhar para o celular toda hora. Trouxe um vinho que provavelmente custou R$ 20. Abraçou de lado, daqueles abraços que não encostam direito. Mãe, que bom ver a senhora assim, recuperada. É bom estar viva, filha. Ela desviou o olhar. Patrícia chegou por último, às 12h30. Trazia a sobremesa prometida, um pudim de leite que ela com certeza comprou pronto e fingiu que fez. Entrou falando alto, beijando todo mundo. Mãezinha querida, que saudade, a senhora tá ótima. Fábio não veio porque tinha um compromisso. O compromisso provavelmente era ficar deitado no sofá assistindo futebol. Vamos almoçar? Perguntei. Sentamos na mesa. Eu na cabeceira, Denise do meu lado direito, Sandra e Patrícia do lado esquerdo. A pasta continuava embaixo da minha cadeira, invisível. Servi o frango, o arroz, a farofa. Todo mundo se serviu, elogiou a comida, conversou sobre amenidades, o calor, o trânsito, a novela. Eu participava aqui e ali, mas minha cabeça estava em outro lugar. Estava calculando o momento certo. Esperamos a sobremesa. Comi um pedaço do pudim de Patrícia, que estava doce demais, e tomei um café. O clima estava leve, todo mundo relaxado. Denise contava de uma viagem que queria fazer para o Nordeste. Sandra mostrava foto dos filhos. Patrícia reclamava do Fábio. Aquele inútil não faz nada em casa. E todas riam. Eu olhava para elas e pensava, é agora. Levantei da cadeira. As 3 pararam de falar. Antes da gente ir embora, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Peguei a pasta debaixo da cadeira. Coloquei na mesa. Sandra empalideceu. Patrícia arregalou os olhos. Denise não entendeu nada. Mãe, o que é isso? Denise perguntou. Abri a pasta. Isso, filha, é a razão de eu ter sobrevivido ao câncer. O silêncio durou uns 5 segundos, mas pareceu 1 hora. Denise olhava para a pasta sem entender. Sandra olhava para a pasta sabendo exatamente o que era. Patrícia olhava para mim com aquela cara de quem foi pega. Boca entreaberta, olhos arregalados, mão parada no ar segurando a xícara de café. Mãe, o que está acontecendo? Denise perguntou de novo. Calma, filha. Você vai entender. Tirei a primeira folha da pasta, o extrato bancário de abril de 2023. Coloquei no centro da mesa, virado para todas verem. Isso aqui é o extrato da minha conta, abril do ano passado. Tá vendo esse saque aqui, destacado em amarelo? R$ 2.500, minha aposentadoria inteira. Tirei a segunda folha. Maio. Maio. Mesmo valor, mesmo dia,
mesmo padrão. Tirei a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Junho, julho, agosto, setembro. Coloquei todas em fila na mesa, uma do lado da outra. 6 meses, 6 saques, quase 15 mil reais. Enquanto eu estava numa cama de UTI com câncer, alguém sacava minha aposentadoria inteira todo mês. Denise pegou um dos extratos, olhou de perto. Mãe, mas como? A senhora não estava internada? Quem fez isso? Olhei para Patrícia. Patrícia estava branca, literalmente branca. O sangue tinha sumido do rosto. A xícara de café tremia na mão dela. Pergunta para sua irmã, Denise. Denise se virou para Patrícia. Patrícia, o que está acontecendo? Patrícia abriu a boca para falar, mas não saiu nada. Sandra, do lado dela, estava olhando para o próprio colo, quieta. Tirei o próximo documento da pasta. A procuração. Isso aqui é uma procuração registrada em cartório no meu nome. Data: abril de 2023. Autoriza Maria Patrícia dos Santos Oliveira a movimentar minha conta bancária. Coloquei na mesa. O problema é que eu não assinei isso. Essa assinatura é falsa. Essa data é falsa. Essa procuração é uma versão adulterada de uma que eu fiz em 2017, para emergências. Alguém pegou, mudou tudo e registrou de novo. Denise pegou a procuração, comparou com os extratos. Eu vi o momento exato em que ela entendeu. Os olhos se arregalaram, a boca se abriu, ela olhou para Patrícia com uma expressão que eu nunca tinha visto. Patrícia, você roubou a mãe? Patrícia finalmente falou, a voz saindo fina, trêmula. Não foi assim, Denise. Você não entende. A mãe estava internada, precisava de alguém para cuidar das coisas. Você só o quê? Interrompi. Você só pegou meu dinheiro todo mês enquanto eu achava que não tinha nada? Você só me deixou passando necessidade no hospital enquanto dividia minha aposentadoria com sua irmã? Sandra levantou a cabeça de repente. Mãe, eu não... Você não o quê, Sandra? Tirei o último documento da pasta. O print da mensagem. Coloquei na mesa, virado para Denise. Lê em voz alta, Denise. Para todo mundo ouvir. Denise pegou o papel. As mãos dela tremiam. Ela leu. Patrícia. Caiu o da mãe? Sandra. Caiu sim, já transferi sua parte. Patrícia. Ótimo, esse mês o Fábio tá devendo o cartão. O silêncio que veio depois foi o mais pesado da minha vida. Denise largou o papel na mesa como se queimasse. Olhou para Sandra, olhou para Patrícia, olhou para mim. Vocês duas? As duas? Sandra começou a chorar. Denise, eu posso explicar. Eu estava passando por uma fase difícil. As crianças precisavam de coisa. Eu não tinha como. Você não tinha como? Eu interrompi. E eu tinha. Eu que estava morrendo de câncer, que não conseguia nem levantar da cama, que achava que não tinha dinheiro para comprar uma fruta no hospital? Mãe, eu ia devolver. Era emprestado. Eu ia... Emprestado? Eu ri, uma risada seca, sem humor. Emprestado é quando você pede. Isso aqui foi roubo, falsificação de documento, crime. Patrícia se levantou da cadeira, as pernas tremendo. Mãe, por favor, a senhora não pode fazer isso. A senhora não pode contar para todo mundo. Isso vai destruir a família. Eu tenho o Fábio, eu tenho... Você tem o Fábio? O mesmo Fábio que nunca trabalhou um dia na vida? O mesmo Fábio que eu sustentei por 15 anos junto com você? Eu me levantei também, encarando ela. 15 anos, Patrícia. 15 anos eu mandei dinheiro para você. 700 reais, 800, 1.000. Todo mês, sem falta. Mesmo quando eu precisava. Mesmo quando faltava para mim. Eu dei mais de 150 mil reais para você ao longo desses anos. E como você me pagou? Patrícia não respondeu. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas eu não senti pena. Pena eu guardei para mim mesma durante meses. Agora era a hora de verdade. Você me pagou me roubando enquanto eu morria. Você e sua irmã, dividindo meu dinheiro como se fosse mesada. Caiu o da mãe? Já transferi sua parte.
É assim que vocês falam de mim pelas costas? Sandra soluçava. Mãe, me perdoa. Por favor. Eu errei. Eu sei que errei, mas eu estava desesperada. As contas não fechavam. Eu não pensei. Você não pensou? Em 6 meses você não pensou? Todo mês transferindo dinheiro para sua irmã, todo mês sabendo que eu estava no hospital sem nada, e você não pensou? Denise se levantou, se afastando das irmãs, como se elas tivessem uma doença contagiosa. Eu não acredito nisso. Eu não consigo acreditar. Acredita, filha, porque é real. Sua mãe foi roubada pelas próprias filhas. Patrícia deu um passo na minha direção. Mãe, eu devolvo tudo. Eu arranjo o dinheiro, eu peço empréstimo, eu... Levantei a mão. Ela parou. Eu não quero o dinheiro de volta. As 3 me olharam sem entender. Eu não quero os 15 mil. Não quero os 150 mil que dei ao longo dos anos. Não quero nada de vocês duas. Olhei para Sandra, depois para Patrícia. Eu só quero que vocês vivam o resto da vida sabendo o que fizeram. Sabendo que roubaram a mãe que deu tudo por vocês. Sabendo que eu sei, que a Denise sabe, que todo mundo que importa sabe. Mãe, por favor. Sandra se ajoelhou, literalmente se ajoelhou na sala, chorando, mãos estendidas. Me perdoa, eu imploro, eu faço qualquer coisa. Olhei para minha filha ajoelhada no chão. A menina que eu criei, que eu amamentei, que eu levei para a escola, que eu achei que me amava. A mulher que ela tinha se tornado, uma pessoa capaz de roubar a própria mãe moribunda. Levanta do chão, Sandra. Não precisa se humilhar. A humilhação você já fez comigo. Ela levantou, cambaleando, os olhos vermelhos. Patrícia tentou de novo. E se a gente for na polícia? Se eu me entregar, se eu assumir, se... Polícia? Eu balancei a cabeça. Eu podia ter ido na polícia. Podia ter denunciado, processado, feito vocês duas serem presas por falsificação e estelionato. Sabe por que eu não fui? Elas ficaram em silêncio. Porque cadeia acaba. Um dia vocês iam sair, mas a vergonha de olhar no espelho todo dia e saber quem vocês são, isso não acaba nunca. Peguei a pasta da mesa, com todos os documentos de volta dentro. Olhei para Denise. Denise, você não tem nada a ver com isso. Você é a única filha que eu tenho agora. Denise estava chorando também, mas era um choro diferente. Choro de quem teve o chão tirado debaixo dos pés. Ela veio até mim e me abraçou forte. Mãe, eu sinto muito, eu não sabia de nada. Eu juro que não sabia. Eu sei, filha, eu sei. Afaguei o cabelo dela. Por isso você é a única que vai continuar na minha vida. Me soltei do abraço e olhei para Sandra e Patrícia pela última vez. Vocês podem ir embora agora. A porta é ali. Patrícia ainda tentou. Mãe, a senhora não pode fazer isso. Somos sua família, sangue do seu sangue. A senhora não pode simplesmente... Eu posso, e estou fazendo. Fui até a porta e abri. Saiam da minha casa. Sandra saiu primeiro sem dizer nada, cabeça baixa, tropeçando nos próprios pés. Patrícia ficou parada, olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Raiva, desespero, vergonha, talvez as 3. Um dia a senhora vai se arrepender disso, ela disse. Pode ser, mas hoje não. Hoje eu tô em paz. Patrícia saiu. Fechei a porta atrás dela. O apartamento ficou em silêncio. Denise estava sentada no sofá, mãos no rosto, ainda chorando. Eu fui até ela, sentei do lado e peguei a mão dela. Tá tudo bem, filha. Vai passar. Como assim vai passar, mãe? Minhas irmãs roubaram a senhora. Enquanto a senhora estava morrendo. Como isso passa? Não passa. Mas a gente aprende a viver com isso. Apertei a mão dela. Eu sobrevivi ao câncer, Denise. Sobrevivi a 52 dias de UTI, a 2 cirurgias, a tratamento experimental. Você acha que eu não vou sobreviver a 2 filhas ingratas? Ela me olhou, os olhos ainda cheios de lágrima, e deu um sorriso pequeno. A senhora é forte, mãe. Eu sempre fui, só que ninguém reparava. Levantei, fui até a janela, olhei para a rua lá embaixo.
O sol de fevereiro ainda queimava, as cigarras ainda cantavam, a vida continuava como se nada tivesse acontecido. E de certa forma, nada tinha acontecido. Não para quem passava na rua, não para quem vivia no prédio ao lado, não para quem não conhecia a minha história. Mas para mim, tudo tinha mudado. Peguei meu celular e mandei mensagem para Socorro. Acabou. Tô bem. Depois te conto. Ela respondeu em 2 minutos. Orgulho de você, Dona Conceição. A senhora é guerreira. Guardei o celular. Olhei para Denise, que ainda estava no sofá tentando processar tudo. Filha, guarda o resto da comida na geladeira. Vou deitar um pouco. Esse confronto cansou mais que quimioterapia. Denise riu. Um riso nervoso, mas riso. Tá bom, mãe. Vai descansar. Eu cuido de tudo. Fui pro meu quarto, deitei na cama, olhei pro teto e pela primeira vez em quase 1 ano, respirei sem sentir peso no peito. Tinha acabado. Não o câncer. Esse eu ia ter que monitorar pro resto da vida. Mas a dúvida. A angústia de não saber se elas iam pagar pelo que fizeram. A raiva que me manteve viva quando os médicos achavam que eu ia morrer. Agora eu podia descansar. Fechei os olhos e dormi a melhor noite de sono desde março do ano passado. 1 ano depois. Janeiro de 2025. Meu aniversário de 75 anos. O apartamento estava diferente. Não porque eu tivesse reformado. Não tinha dinheiro para isso e também não precisava. Estava diferente porque agora tinha vida, tinha barulho, tinha companhia. Neuza se mudou para cá em março do ano passado, 2 semanas depois do confronto. A gente se conhecia do hospital. Ela trabalhou comigo por 15 anos antes de se aposentar. Tinha acabado de sair de um casamento de 30 anos com um homem que a atraía desde sempre e não tinha para onde ir. Eu ofereci o quarto de hóspedes. Ela aceitou. No começo, era estranho dividir espaço depois de tanto tempo morando sozinha. Mas Neuza tinha um jeito leve de estar presente. Ajudava nas contas, cozinhava nos fins de semana, me fazia companhia nas tardes de novela sem exigir conversa. A gente se entendia no silêncio e nas risadas. Era mais que amizade. Era família escolhida. Socorro também virou presença constante. Aparecia nos domingos, trazia bolo, contava a fofoca do hospital. Às vezes vinha com a sobrinha, aquela que trabalhava no banco e descobriu o roubo. Eu nunca agradeci aquela menina direito. Fiz questão de agradecer em cada visita. Denise veio de Campinas para o meu aniversário. Chegou na sexta, ficou até domingo. Trouxe uma torta de limão, a mesma que tinha trazido naquele almoço, 1 ano atrás. Mas dessa vez o clima era diferente. Dessa vez era celebração de verdade. Mãe, a senhora tá com uma cara ótima, ela disse quando me viu. 75 anos e parece que rejuvenesceu. É o que acontece quando você tira peso da vida, filha. A gente respira melhor. Patrícia e Sandra tentaram contato várias vezes ao longo do ano. Ligação, mensagem, carta. Uma vez Patrícia apareceu na portaria do prédio e o porteiro me ligou perguntando se eu queria descer. Eu disse que não. Ela foi embora chorando, segundo ele. Eu não sentia mais raiva delas. Raiva cansa, e eu estava velha demais para gastar energia com quem não merecia. Mas também não sentia vontade de perdoar. Perdoar é uma coisa, conviver é outra. E conviver com elas eu não queria mais. No dia do meu aniversário, Neuza fez um bolo de laranja, receita da minha mãe, que eu ensinei para ela. Socorro trouxe vinho. Denise trouxe flores. A gente sentou na sala, acendeu as velas e eu soprei pensando em tudo que tinha passado. Câncer, traição, hospital, roubo, confronto. E agora, paz. Faz um pedido, mãe, Denise disse. Fechei os olhos. Pensei em pedir saúde, felicidade, dinheiro, tudo que todo mundo pede. Mas quando abri os olhos, percebi que já tinha o que mais importava. Gente de verdade do meu lado. Já fiz, respondi. E já foi atendido. Soprei as velas. Todo mundo bateu palma. Neuza cortou o bolo, Socorro serviu o vinho, Denise colocou música no celular. E eu, sentada na cabeceira da mesa do meu apartamento de 30 anos, olhei para aquelas 3 mulheres e sorri.
Família não é sangue. Família é quem fica. Essa história acabou, mas eu sei que ela vai ficar com você. Se mexeu com seu coração, deixa um like. Isso ajuda mais mulheres a encontrar esse vídeo. E me conta nos comentários, você já confiou em quem não merecia? Já descobriu quem é sua família de verdade? Escreve aí, eu leio tudo. Tem muitas outras histórias esperando por você aqui. Se inscreve, clica em Hyper e vem comigo.